Olá, queridos alunos, tudo bem? Prazer mais uma vez, professor Paulo. E hoje o nosso tópico é sobre velocidade média e aceleração. Um pouco de física aí no primeiro ano, tá? Então são dois tópicos, né? Velocidade média e aceleração, são dois tópicos que caem bastante nos vestibulares. Então espero que você, hoje, nesta aula, você compreenda legal sobre esses dois conteúdos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos conversar um pouco sobre a ideia de velocidade média. A equação mais conhecida, né? Deixa eu tirar esse ΔV que não existe, tá? A equação mais conhecida para nós, né? No caso nas aulas de física, é esta daqui, tá? Está dizendo o seguinte, que a nossa velocidade é a variação do espaço dividido pelo tempo, tá? Pessoal, esta equação ela só é possível, tá bom? Ela só é vista quando o movimento ele é um movimento retilíneo e uniforme, tá? Como assim, professor? Movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme, meus queridos, é quando não existe aceleração no teu problema, tá? Como assim? Não entendi ainda, tá? Movimento retilíneo uniforme é quando a tua velocidade ela é constante. Essa já é uma característica. Vamos lá. Então, no movimento retilíneo uniforme, a velocidade, vamos lá, a velocidade ela é constante, tá? Então é uma característica do movimento retilíneo uniforme. A outra ideia do movimento retilíneo uniforme que a nossa aceleração, a nossa aceleração, que vamos chamar de A, né? Ela é exatamente igual a zero, tá? Então, no movimento retilíneo uniforme, a aceleração é zero. E isso daqui, ela vai implicar na terceira lei de Newton, tá? Então, quer dizer que na terceira lei de Newton, qual é a terceira não, né? A segunda lei de Newton, ela diz o seguinte, que força resultante é massa vezes a aceleração. Mas no movimento retilíneo uniforme, como a aceleração é zero, isso implica dizer que a nossa força resultante ela é zero no movimento retilíneo uniforme. Tá certo? Muito bem, agora vamos ao seguinte. Vamos aqui, né? Olha só, então a velocidade é a variação do espaço pela variação do tempo, tá? É comum aparecer algo assim, ó. Por exemplo, velocidade é igual, aqui no caso, ΔS, tá? Esse ΔS, toda vez que aparece um delta aqui na frente, tá? Então o delta lá na frente dessas letras aqui, ó, ele indica que existe uma variação. Tá? Mas, professor, variação de quê, professor? Aqui, nesse caso, seria a variação do espaço. Tá bom? O que é o ΔS? O ΔS, a gente pode escrevê-lo assim, ó, que seria S menos S0. Tá? Professor, por que é S de espaço? Né? O S aqui ele vai indicar, ele vem do inglês, né? Que quer dizer space, tá? Em inglês. Por isso que é essa letra S. Tá bom? O S, no caso, ele vai representar a posição final, tá? Menos o S0 vai indicar a posição inicial, tá bom? Ou seja, de onde a pessoa sai, tá? Até onde ela vai chegar. Então, existe ali uma variação de posição, tá bom? O que é o ΔT? Normalmente, vai aparecer o ΔT dessa forma aqui, ó, que seria T menos T0, né? Tempo final menos o tempo inicial. Só que esse tempo inicial, no caso o T0, tá? Aí vamos dizer que a pessoa, quando ele vai começar, por exemplo, um automóvel, né? Quando ele vai começar a andar, você marca no cronômetro. Ou seja, o tempo inicial vai ser zero, tá? Então a gente pode escrever a nossa equação assim, ó, que a nossa velocidade é S menos S0 dividido pelo t, tá? No caso aqui, considerando que o tempo inicial seja zero, tá bom? Então, muito bem, pessoal, então vamos lá para nossas unidades, né? Para as nossas unidades, tá bom? Então, veja bem, a unidade da velocidade, vamos colocar aqui, ó,
Acho que aqui dá. Então vamos lá para nossa unidades, as unidades, né? Já que velocidade ela é uma grandeza, então ela tem uma unidade, tá bom? Então primeiro, né? Primeiro vamos lá. Qual é a unidade da velocidade? A velocidade, a unidade no SI, tá? A unidade no SI, ela vai ser escrita assim, ó. Vai ser a velocidade, ela é V, vai ser, no caso aqui vai ser o metros por segundos, tá? Isso aqui a unidade no SI, tá bom? Qual é a unidade do ΔS? O ΔS, no caso, vai ser o nosso espaço, tá? Então aqui no caso vai ser o nosso metro, tá bom? E a unidade aqui no nosso tempo, né, que seria no caso o nosso ΔT, vai ser nada mais do que os segundos que a gente representa pelo S minúsculo, certo? Então é o seguinte, a partir dessas situações existe, nem sempre, né, nem sempre a tua velocidade ela vai estar no SI, tá? Nem sempre o espaço vai estar em metro e nem sempre o tempo vai estar em segundos, tá bom? Normalmente ele vai te dar em quilômetros por hora, tá bom? Então veja bem, se por acaso você queira converter quilômetros por hora para metros por segundos, tá? Eu quero converter de quilômetros por hora para metros por segundos, meus queridos. O que você vai fazer? Ó, quero converter esse cara para metros por segundos. Você vai dividir por 3,6, tá bom? Por exemplo, imagina lá, um carro tem 100 km por hora. Tá? 100 km por hora não é uma unidade no SI, concorda? Mas metros por segundo é. Como é que eu converto de km por hora para metros por segundo? Você pega os 100 km por hora, divide por 3,6 e já te dá aqui o metros por segundo, tá bom? Mas se por acaso, né, você tem uma unidade em metros por segundo e queira converter em quilômetros por hora, como é que você faz? Você vai pegar o valor, tá? Quero passar para quilômetros por hora, você vai multiplicar por 3,6. Tudo certo? Então é assim que a gente faz essa conversão de unidades quando é velocidade, tá? Quero converter quilômetros por hora para metros por segundo. Você divide por 3,6 e depois você multiplica por 3,6 para converter para quilômetros por hora, tá bom? Então se a unidade tiver quilômetro por hora, multiplica por 3,6, divide por 3,6 que vai te dar em metros por segundo. Tá certo? Então esse aqui é o nosso resumo da nossa aula sobre velocidade média. Percebe que a gente está falando sobre movimento retilíneo uniforme, tá? O que quer dizer movimento retilíneo uniforme? Quer dizer que a velocidade ela é constante. Como assim, professor, constante? Quer dizer que essa velocidade, meus queridos, ela não varia, tá? A velocidade no movimento retilíneo uniforme, ela não varia, tá bom? Ou seja, ela é constante em todo o percurso, tá? Ela é apenas um valor em todo o percurso, tá bom? Muito bem, agora vem comigo, vamos lá, aceleração média, tá? Então agora a gente vai comentar, tá? Então percebe o seguinte, que aqui é o movimento retilíneo uniforme, só tem uma equação, que é essa aqui, ó. Só uma, tá? Agora, a aceleração média, pessoal, ela está no movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV. Professor, muita letra para decorar, não tem problema, tá? Como assim, né? O que é a aceleração média? A aceleração média, ela é dada por essa equação aqui, ó. A aceleração média vai ser quem? ΔV sobre ΔT, tá? Agora, tu percebe, olha o que eu escrevi aqui, ó. O delta é uma variação, tá? O delta é uma variação. Aqui na velocidade média, a velocidade não está variando, quer dizer que ela é só uma, ela não varia, tá bom? Ela é constante, tá? Ela não varia. Já quando você for calcular a aceleração, ΔV. ΔV é uma variação da velocidade, tá bom? Então você vai ter que variar a tua velocidade, tá? Muito bem, então, mesmo esquema do outro, a gente pode representar a nossa aceleração, né? Escrevendo assim, né? V menos V0, tá? Aqui embaixo seria a mesma situação daqui, ó.
Se por acaso o tempo inicial for 0, vai sobrar apenas um t. Então você coloca aqui, ó, t, tá? Normalmente o problema já te dá aí algumas informações, tá bom? E aqui assim fica esse esquema aí, tá? Agora é o seguinte, olha só, tu percebe que aqui, ó, v menos v0, aqui no caso a nossa velocidade ela está variando. Tu percebe o seguinte, que esse ΔV, essa velocidade aqui não é essa daqui. Tá? Essa velocidade é do movimento retilíneo uniforme, quer dizer que ela não está variando, ela é constante. Já essa velocidade aqui, para que exista aceleração, você deve variar a velocidade. Tá? Se você não varia a velocidade, então você não tem aceleração. Mesmo esquema aqui, ó. Tá bom? Então, se não há variação de velocidade, a aceleração é 0. Tá bom? E aí é o seguinte, tá, professor, mas qual é a unidade, né? Qual é a unidade da aceleração, tá? Veja bem que a unidade, olha só, como é velocidade pelo tempo, né? A unidade da velocidade vai ficar assim, ó, metros por segundos ao quadrado. Olha só, metros por segundos ao quadrado. Esta unidade, tá? A unidade dessa grandeza aceleração é no SI, tá bom? Que é no sistema internacional, tá certo? E uma das acelerações que é bastante conhecida, né, na área da física por exemplo, a aceleração da gravidade, tá? Então, onde que a gente encontra a aceleração, professor? Onde que a gente percebe a aceleração? No caso, uma delas é a gravidade, tá bom? Então, a gravidade, ela é um tipo de aceleração. Mas a gente não vai entrar muito nesse assunto, porque depois ele vem com mais frequência para nós, tá bom? Muito bem, então, olha só. Então, o que a gente pode retirar de informações a partir desse resumo de aula, né? Número 1, primeiro, velocidade média, pessoal, é quando você tem, né, uma variação de espaço e um tempo, tá? E aí você encontra a velocidade no movimento retilíneo uniforme, tá bom? Lembrando de novo que essa velocidade, ela é constante, tá? E quer dizer que ela não muda, não varia, tá bom? Já para existir aceleração, a velocidade tem que variar. Pessoal, dois detalhes importantes, tá bom? Observações. Primeiro, a aceleração, ela é positiva, tá? O resultado de A, ele é positiva quando acelera, tá bom? Ou seja, quando a variação da velocidade, por exemplo, se está saindo de casa e vai para o supermercado. Para você sair de casa, você tem que acelerar, certo? Então, quando você acelera, tá? Quando acelera, tá bom? O resultado ele vai dar positivo, tá? Agora, meus queridos, quando o valor de A ele for um número negativo, aqui a gente tem que levar em consideração o seguinte. Isso aqui é quando desacelera. Tá? Quando é que vai ocorrer a desaceleração? É quando, por exemplo, você está numa pista, está numa rua, e de repente você avista um semáforo, né? Então, suponha que seja vermelho e aí você tem que parar. Para você parar, o que tem que acontecer? Você tem que frear, tá? Então, quando você freia, há uma desaceleração, tá bom? Então o veículo vai começar a parar. Veja que outro detalhe importante também, observa que quando, por exemplo, o veículo se movimenta e ele parte do repouso, tá bom? Então a palavra, pessoal, a palavra
parte do repouso, isso aqui é importante, cai bastante em vestibular e eu quero que você fixe na tua cabeça. Toda vez que tiver a palavra parte do repouso, tá? O que significa essa palavra? Significa que a velocidade inicial, que no caso é o nosso V0, tá? Toda vez que tem a palavra parte do repouso, a velocidade inicial vai ser 0, tá bom? Então atentem para esta palavra. Toda vez que no enunciado de um problema tiver parte do repouso, quer dizer que a velocidade inicial é sempre 0, tá? Porque ele está parado, né? Ele parte do repouso, tá certo? Muito bem, meus queridos. Agradeço a vocês mais uma vez por ficar até o final desse vídeo, tá? E se você não é inscrito no canal, se inscreva e até a próxima. Valeu!